Exportações de soja do Brasil deverão ultrapassar 75 milhões de toneladas neste ano. Colheita do milho americano está atrasada. Já no Brasil, os negócios são mais internos, já que faltará produto no início da temporada. Embrapa e parceiros realizam evento científico internacional sobre a cultura do arroz em 2020. Arroba do boi gordo dispara. Tendência é subir mais até o final do ano. Hoje é dia de análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. E nesta terça-feira, dia 19 de novembro, o mercado da soja testou bons ganhos ao longo do dia, mas encerrou em estabilidade, com ganhos entre 1 e 2 pontos na Bolsa de Chicago. O dólar bateu a R$ 4,20, valorização que favoreceu o produtor brasileiro, que continua atuando forte nas negociações, tanto da safra velha quanto da safra nova. Para o produto da safra velha, as cotações continuam indicando preços acima dos R$ 91 por saca, próximos das máximas do ano, enquanto a safra nova vê indicativos entre R$ 87 e R$ 90, dependendo das posições de entrega. As exportações de soja do Brasil deverão ultrapassar as 75 milhões de toneladas em 2019. A estimativa é do consultor de mercado Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, diante dos últimos números da SECEX, Secretaria de Comércio Exterior. Ele comenta no Minuto do Produtor de hoje que já estão acumulados então 71,6 milhões de toneladas e ainda resta 1 mês e meio pela frente, ainda com muito para ser embarcado e também já negociado. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com a tradicional situação da safra americana. As lavouras em colheita já na reta final, o USDA nessa semana apontando aí que a soja está com 91% das áreas colhidas, o ano passado era 91% e a média 95%. Leve atraso, mas na reta final, os estados principais já na reta final de colheita, riscos caindo dia a dia, como exemplo o estado de Iowa, o maior produtor americano de grãos, com 95% das lavouras de soja colhidas, e a safra indo para o fechamento. Aí a semana mostra algumas chuvas em algumas regiões e volta das nevascas, mas de agora em diante os riscos são mínimos e a colheita vai para a reta final. E continuamos vendo a safra americana na faixa de 95 a 96 milhões de toneladas no máximo, e não as 96,6 milhões de toneladas apontadas pelo USDA aí no relatório de oferta e demanda desse mês de novembro. O quadro americano vai de calmaria, continua entre 9,10 e 9,5 lá em Chicago, justamente porque as negociações entre China e Estados Unidos não têm evoluído, né? Não têm mostrado grande evolução, e os negócios com os chineses são da mão para a boca. Os chineses compram somente para dar uma agradada nos americanos, mas não estão levando de maneira agressiva, que poderia dar um fôlego ao mercado lá em Chicago. Com relação ao mercado brasileiro, saem os dados das exportações brasileiras aí divulgados pela SECEX até o dia 14 de novembro. Nós tivemos aí nesse mês de novembro, aí, em apenas 10 dias úteis praticamente, 2 milhões e 10 mil toneladas exportadas. No acumulado do ano estamos com 71,6 milhões de toneladas. Continuamos vendo a exportação da soja esse ano superando as 75 milhões, com fôlego para 77 milhões de toneladas. Então os embarques seguem fortes, os negócios nos últimos dias também foram fluentes, e os compradores continuam aí na faixa de R$ 91 nos portos, e alguns negócios fluindo, mas já quase não tem mais soja para ser negociada. Com isso, os negócios são escassos.
A soja da safra nova tem mostrado indicativos de 88, 88,5 para maio, também com poucos vendedores. Os vendedores querem 90 aí para maio, então como os níveis aí da semana não estão chegando, não tem vendedor. E muito vendedor já negociou o que precisava e agora vai aguardar a safra evoluir. As condições de clima estão se normalizando. O plantio avança aí para a reta final em boa parte das regiões principais. Mato Grosso também indo para o fechamento do plantio. A evolução do plantio do Paraná também bem adiantada, já se aproximando do fechamento na maior parte das regiões. E aí o Centro-Oeste em geral aí também evoluindo rápido. E vai restando os tradicionais estados que plantam um pouquinho mais tarde, que é o estado do Rio Grande do Sul e Norte e Nordeste, que normalmente avançam para o mês de novembro todo e até o começo de dezembro, quando o plantio fica fechado. Continuamos vendo a safra brasileira aí com crescimento, né? O número da safra aí é recorde diária. Estamos projetando 37,4 milhões de hectares. A última safra aí nós tivemos uma área aí de 36,5 milhões de hectares, ou seja, tem um crescimento de 900 mil hectares frente à safra passada. E com isso as projeções de colheita vão de 120 a 125 milhões de toneladas, frente a 115 colhidas nesse último ano. Então esse é o quadro da soja brasileira, que segue com boas condições para os produtores. Pois é, com o tempo adverso registrado nas principais regiões produtoras de soja, a safra 19/20 começou mais tarde aqui no Brasil. Mesmo avançando nas últimas semanas, o grande problema no atraso é o estreitamento da janela de semeadura do milho safrinha, cultivado após a colheita da oleaginosa. Para não ter prejuízo, o produtor rural então precisará ser altamente eficiente e para isso é fundamental começar a se preparar para o plantio deste cereal. O primeiro passo é focar no planejamento, deixar a parte de insumos e maquinários bem no jeito, uma vez que a janela de plantio na safrinha é muito curta, cerca de 30 dias. Lá nos Estados Unidos, a colheita segue atrasada para o milho. Vamos conferir os comentários do Brandalize. Com relação ao mercado do milho, nós temos aí a colheita americana atrasada, como já vinha nas semanas anteriores. O relatório do USDA da semana apontando 76% das lavouras colhidas. Teve uma evolução de 10% na semana, mas está muito abaixo da média histórica, que é 92%. Então, muito milho no campo americano e ainda riscos, né? No caso do milho ainda tem risco, mas o mercado segue calmo em Chicago para milho, porque as exportações de milho nesse ano dos Estados Unidos estão muito fracas, os volumes são muito baixos e com isso, como um americano, um investidor em Chicago, ele olha somente para o umbigo americano, para a situação americana, ele não está olhando para os demais locais do mundo aí que fluem as negociações e a demanda segue aquecida, mas em Chicago segue na calmaria, entre 3,70 e 3,90 que é as posições aí da milho lá em Chicago para os meses mais curtos. Mas os fundamentos do milho de médio e longo prazo são positivos, porque a safra americana é menor do que no ano passado, é menor do que a demanda, o mundo está colhendo menos milho do que vai consumir, tudo favorável para manter aí as cotações firmes em 2020 para milho no mercado internacional. No mercado brasileiro, os negócios são pontuais e mais para demanda interna. Escasseou o milho, todo mundo correndo atrás de milho, nota aí empresas grandes, traders fortes, correndo atrás do milho do Centro-Oeste, e o que tem aparecido em oferta estão comprando tudo, aparentemente apavorados com a demanda aí do começo do ano, né? Vai faltar um pouco de milho nesta início de temporada, então todo mundo correndo atrás do grão para a demanda interna e poucos negócios novos na exportação. Os embarques seguem em bom ritmo. Nos primeiros 10 dias úteis de novembro foram 2.114,2 mil toneladas e o milho segue batendo o recorde histórico de exportação e já acumula 38,4 milhões de toneladas embarcadas nesse ano 2019 e mostra fôlego aí positivo, provavelmente passa das 40 milhões de toneladas já nesse mês e mais umas 3, 4 milhões no mês que vem, então de 43 a 45 milhões de toneladas potenciais de exportação para fechar 2019 e o Brasil já se aproximando aí das exportações americanas aí de 47, 48, ou seja, já estamos chegando perto dos americanos no segundo posto da exportação, provavelmente em 2, 3 anos seremos o maior exportador mundial de milho, porque temos crescimento potencial grande e os negócios seguem fluindo e dando lucratividade aos produtores e vamos para uma nova safra aí, provavelmente na faixa de 100 milhões, 102, 105 milhões de toneladas em 2020, saídos de uns 17 milhões de hectares que estamos vendo aí as projeções iniciais. Talvez passe
passa um pouco de 17 milhões de hectares entre safra e safrinha. Safra de verão com 4 milhões e 100 e na casa de 13 milhões e pouco aí projetado para nova safrinha. Esse é o quadro do milho brasileiro, com forte demanda interna em função do setor da carne, que segue em disparada. Ninguém tá vendo mais o boi sumiu, disparou, né? Já vamos ver o boi aí pela frente. Pois é, nós vamos sim ver o boi aí pela frente. Brandalize comenta o mercado do boi, né, das carnes, também do arroz e do feijão, daqui a pouquinho. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? A Embrapa e parceiros preparam um grande evento científico internacional sobre cultura do arroz, acontecendo antes da 30ª abertura oficial da colheita do arroz, que acontece mais uma vez em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Este evento técnico é a 7ª Conferência Internacional do Arroz Temperado, o ITRC, que irá congregar os maiores especialistas em ourizicultura da atualidade, oriundos de diversos continentes. A chamada de apresentação de trabalhos está aberta, com envio à submissão de trabalhos técnicos científicos até 30 de novembro. O evento será entre 9 e 12 de fevereiro do ano que vem e, na sequência, 12 a 14 de fevereiro de 2020, acontece então a abertura oficial da colheita no Rio Grande do Sul. A temática da ITRC é Ciência e Inovação, alimentando um mundo de 10 bilhões de pessoas. A conferência é uma iniciativa global dedicada a reunir países produtores de arroz temperado para essa discussão, promoção e avanço da pesquisa, tecnologia e inovação no campo. Os interessados em acompanhar as novidades do evento e também a programação podem acessar o site itrconference2020.com. Vou repetir, itrconference2020 em numeral.com. E o interesse internacional pelo feijão brasileiro pode ser medido pelo interesse no 8º Fórum Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, que acontece no estado do Mato Grosso, na capital Cuiabá, em 17 de junho de 2020. Vai se preparando. Até agora, segundo informações no site forumdofeijão.com.br, são mais de 500 delegados inscritos de 45 países. Eles vêm em busca de informações e também de negócios com feijões vermelhos, mungo, rajados, calpis, pingo de ouro, grão de bico e por aí vai. O que não vai chamar a atenção do comprador internacional é o feijão carioca. Pois é, infelizmente, apesar do esforço em divulgá-lo, ele não interessa nenhum outro mercado senão aqui, o Brasil. Por isso, então, a gente continua comendo esse feijão gostoso carioca, né? O nosso colaborador Vlamir Brandalize agora comenta as novidades do mercado do arroz, do feijão e que segue aí com pouca oferta, hein? O feijão, a demanda está aquecida. Confira aí. Vamos ao mercado do arroz aí, que segue mostrando leve pressão de alta no mercado gaúcho, com mais procura aí, a oferta já começando a diminuir, os produtores já têm pouco arroz nas mãos para negociar. E com isso, leve avanço. Os negócios da semana na faixa 45,5 na fronteira oeste gaúcha, 45 livre ao produtor, com negócios e mais presença de compradores. As indústrias estão no mercado gaúcho para se abastecer e com isso, leve fôlego. Então, o mercado gaúcho de 45 a 48 em todas as regiões produtoras, esses são os níveis do casca aos produtores e com mais demanda agora, um pouco mais pressionado aí, mais positivo. Na demanda do varejo, as indústrias correndo atrás dos espaços
espaço que existem para o final do ano, com boa presença do varejista em reposição e ainda um período de boa demanda essa semana, próxima semana, para as indústrias colocarem arroz no mercado varejista. E a tendência é que o arroz siga com uma demanda um pouco mais forte, em função que nós estamos aí vendo uma disparada nos preços do feijão, como a gente já vinha comentando, que nós está um vazio de ofertas, pouco feijão no mercado, e com isso o mercado do feijão hoje variando aí, depende do tipo, de 220 a 330 reais a saca, ou seja, feijão voltando aos grandes patamares aí, acima de 300 reais, um produto carioca mais nobre, e pouca oferta, mais demanda do que vendedores na atividade do feijão, e vai seguir firme porque não tem muita oferta de feijão, muito produto para ser colhido, e o mercado segue com o pé no acelerador do nosso amigo feijão. A principal causa da elevação do preço da carne bovina é a China, que nos últimos meses teve um aumento repentino na demanda pela carne brasileira, embora a produção não tenha aumentado na mesma proporção. Este crescimento ocorre após um surto de peste suína africana lá na China, que dizimou milhões de cabeças e ameaça avançar para nações como Taiwan e Vietnã. A elevação nas exportações tem um efeito inicial positivo, porque são mais dólares entrando aqui no Brasil. Mas o mercado interno fica desassistido. Quanto mais o produto sai, menos fica disponível para consumidores brasileiros. E o valor sobe quando há a demanda a mesma, e a oferta é menor. Na semana passada, o preço da carne aumentou em 2 oportunidades. Há comentários de que pode haver uma escassez do produto, alertou o diretor da Associação Gaúcha de Supermercados, AGAS, o senhor Pedro Schneider. Conforme ele disse, a necessidade interna também cresce em função das festas do final do ano. O principal produto afetado é o boi gordo, que teve um salto no preço nos últimos 15 dias. Conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da Universidade de São Paulo, USP, a cotação do boi gordo tem atingido níveis recordes. O indicador é considerado o padrão para a agropecuária em todo o Brasil. O indicador do boi gordo Exalc B3 registrou a arroba nesta terça-feira 19 a R$ 204,05, alta acumulada em novembro de 19,54%. Brandalize agora fala sobre o mercado das carnes. O mercado das carnes em alta, boi batendo recorde, já passando de R$200 arroba aí do boi disponível. Então esse é um fator aí que vem como reflexo das boas exportações, do dólar em alta e o mercado aquecido. Nessa semana aí a SECEX divulgou os dados dos primeiros 10 dias úteis de exportações brasileiras, com 63,9 mil toneladas exportadas, devendo ser um bom mês de exportação esse mês de novembro. O mercado comprador internacional muito agressivo e o dólar na faixa de 4,20 favorecendo as negociações. O Brasil já está com 1.284,2 mil toneladas de carne in natura exportada, segundo os dados da SECEX da semana, e com o pé no acelerador. O mercado interno também com o pé no acelerador, que agora estamos na fase das compras dos varejistas aí para atender a demanda no mês de dezembro, que é um período que normalmente se come mais carne, Então come carne de boi, frango, suíno, ou seja, é o período da demanda interna e segue na exportação. Com isso, todos os segmentos das carnes estão positivos e acelerando. No caso do suíno, as exportações já chegaram a 24,7 mil toneladas em 10 dias úteis do começo de novembro, e no acumulado do ano está com 537,3 mil toneladas. Estamos aí apenas 10 mil toneladas abaixo do que foi o ano total de 2018. E provavelmente esse mês de novembro já passamos o acumulado total de 2018 e aí vamos para um grande número da exportação do suíno também. No mercado do frango segue aquecido com forte demanda interna, A carne do frango é alternativa em função das demais aí mais aquecidas, e o frango também com o pé no acelerador internamente, com boa demanda e cotações firmes. No acumulado da exportação desse começo de novembro, 130,7 mil toneladas, no acumulado do ano 3.287,6 mil toneladas. O frango brasileiro com boa aceitação no mercado internacional segue aquecido. O setor da carne em geral, ele segue embalado aí nos acordos com o Brasil e China principalmente, e agora já no mercado brasileiro, boi China muito bem
cotado, o mercado segue forte automaticamente, tudo dando sinais aí que 2020 vai ser um excelente ano para o setor de carnes, né? O mercado da carne vai entrar em 2020 com o pé no acelerador, né? Então o quadro das carnes puxando, o mercado feijão puxando e o segmento aí valorizando, né, os produtos agrícolas brasileiros. No mercado do trigo, ao contrário dos demais, segue na calmaria, na reta final da colheita, mercado gaúcho ainda para colher alguma coisa, menos de 10% da safra gaúcha para ser colhida, mas o mercado andando em forma de calmaria, na faixa 700, 730 reais a tonelada do trigo no mercado gaúcho FOB. E lento de negócio em função de que no período de safra os moinhos recebem a fixar e daí atuam muito pouco em novos negócios. Automaticamente calmaria, e esse quadro deve mudar somente no começo do ano, quando o mercado brasileiro vai ter que importar grandes volumes. A safra brasileira de trigo ela deve ficar na faixa de 5 milhões de toneladas, frente a mais de 6 milhões que eram previstas, e com isso vamos ter que importar mais de 6 milhões de toneladas em 2020 e trazer fôlego positivo, porque o trigo importado no câmbio atual aí, ele não chega abaixo de R$1.000 a tonelada. Então tem fôlego para crescer à frente aí para o setor do trigo. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize em mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Pois é, gente. Em um texto compartilhado em grupos de WhatsApp, diz que o valor da arroba do boi acima de R$200 cria uma falsa impressão de que o preço está estratosférico. Segundo o texto, em uma fazenda lá do Recôncavo Baiano, em abril de 2014, a arroba do boi foi vendida a R$116. Em dezembro do mesmo ano, a arroba foi vendida a R$154, um aumento de 32,75%. Nesta época, o salário mínimo só comprava o equivalente a 4,7 arrobas do boi. 4,7, guarde este número. Em abril, agora, de 2019, a arroba do boi foi negociada a R$170 nesta mesma fazenda. Agora, no mês de novembro, chega a R$200 por arroba, aumento de 17,65%, metade do ágio que aconteceu em 2014. Atualmente, o salário mínimo compra o equivalente a 4,99 arrobas. Cotações. Com o fechamento em 19 de novembro, dólar para compra R$ 4,20. Soja em grãos em Unaí R$ 83, Porto Paranaguá R$ 90,74. Milho seco em Unaí R$ 35 e em São Paulo R$ 44,05. Feijão, de acordo com o IBRAF, negócios reportados em Minas Gerais, carioca de 260 a 300. Café arábica tipo 6 em Guaxupé 476. São Paulo 462,37. Arroz em Rio Grande do Sul, 50 quilos, R$ 46,54. Sorgo em Rio Verde, Goiás, R$ 29,80. Trigo, a tonelada no Paraná, R$ 862,11. Arroba do Boi Gordo. Patrocínio, 169, Montes Claros, 193, São Paulo, R$ 204,05 e em Belo Horizonte, R$ 205. Vaca gorda, em Belo Horizonte, R$ 185. Nelore, 8 a 12 meses, no Mato Grosso do Sul, R$ 1.500,84. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 5,12. Suíno em Goiânia, R$ 5,60. Em Minas Gerais, R$ 5,44. Ovos, 30 dúzias. Bastos, São Paulo, branco 78,37, vermelho 87,28. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.